Galerinha amada, em primeiro lugar eu quero agradecer ao Legale pela oportunidade maravilhosa de estar aqui trocando uma ideia com vocês. E hoje o meu objetivo é fazer vocês amarem cálculos. Como assim? Quem é essa mulher? O que ela tá falando? Segura aí. Eu sou a advogada Júlia Batista. Quem quiser acompanhar meu trabalho, Instagram, canal do YouTube, Facebook, é só procurar por advogada Júlia Batista que vocês vão me encontrar. Eu sou uma advogada que atua na área há mais de 10 anos, exclusivamente com direito previdenciário, e sou uma grande apaixonada por planejamento previdenciário e cálculos. E eu quero compartilhar dessa paixão com vocês. Por isso, hoje, especialmente para o Legale, eu estou gravando este vídeo para que vocês aprendam uma técnica muito interessante de planejamento previdenciário e de cálculo de renda mensal inicial, onde a reforma da Previdência pode sim ser vantajosa em relação ao cálculo de uma aposentadoria com base nas regras vigentes antes da reforma da Previdência. Então vamos lá que tem muito conteúdo bom para vocês. O que a gente vai falar hoje? Em primeiro lugar, a gente vai falar sobre a alteração no cálculo do salário de benefício, a aplicação do divisor mínimo antes da reforma da Previdência e a exclusão dele pós-reforma da Previdência, e uma questão aí de excluir salários de contribuição depois da reforma da Previdência. Calma lá que nós vamos falar tudo isso de um jeito muito simplificado para que vocês entendam todo o beabá dos números no direito previdenciário. Vamos começar então. O que diz o artigo 29 da Lei 8.213? Esse artigo é o grande pilar do cálculo do salário de benefício. E o que é salário de benefício? Salário de benefício é o nome técnico que a lei deu para o cálculo da média de contribuição de um segurado. Claro que a média não é o cálculo de somar todas as médias e dividir por ela mesma, não é uma média tão simples, tá? Não é somar 10 salários e dividir por 10. Tem uma regrinha aí para calcular que muda de acordo com a lei vigente em cada época. Por isso o nome salário de benefício e não média, que média seria uma coisa mais simples, né? Salário de benefício é um pouquinho mais complicado. Mas é um nome técnico, então, que a gente usa para calcular a média de contribuição de um segurado de acordo com o que a lei determina. Esse é o primeiro grande cálculo para saber qual é o valor inicial de uma aposentadoria, que a gente chama de RMI, Renda Mensal Inicial. Para calcular a renda mensal inicial, eu preciso, então, primeiro ter o salário de benefício e depois eu preciso descobrir qual é a alíquota que eu vou aplicar sobre esse salário de benefício. Vou começar pela mais simples, tudo antes da reforma da Previdência, certo? Aposentadoria especial. Vocês sabem que a aposentadoria especial antes da reforma da Previdência é aquela aposentadoria concedida para pessoas que se expuseram a agentes nocivos por 25, 20 ou 15 anos, dependendo do agente, certo? Essa era uma aposentadoria muito almejada porque ela não tinha incidência de fator previdenciário e o coeficiente dela era de 100%. Ou seja, a renda mensal inicial de um segurado, o valor inicial da aposentadoria, seria o salário de benefício vezes 100%. Ou seja, a média de contribuição dele de acordo com o que determina a lei antes da reforma da Previdência. A melhor aposentadoria, né? Já a aposentadoria por idade antes da reforma da Previdência, o coeficiente dela começava em 70%. A cada grupo de 12 contribuições que o segurado completava, ele ganhava 1%. Então, se esse segurado tinha 20 anos de contribuição, antes da reforma da Previdência, ele se aposentaria com 20 mais 70, ou seja, 90% do salário de benefício. Então, por esse motivo que o salário de benefício sempre é o primeiro grande cálculo que a gente faz, depois a gente descobre a alíquota sobre esse salário que a gente vai aplicar para chegar à renda mensal inicial. Por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma da Previdência. A gente sabia que tinha aquela aplicação do tal do fator previdenciário. O fator previdenciário é um coeficiente, é um cálculo bem mais elaborado que leva em conta o tempo de contribuição, a idade, a expectativa de vida daquela pessoa quando ela solicita a aposentadoria e geralmente aí ele significava um descontão na aposentadoria por tempo de contribuição. Ele também é aplicado na aposentadoria por idade quando ele é vantajoso. É muito raro, mas às vezes acontece dele ser 1, alguma coisa.
Então a pessoa poderia se aposentar com mais do que a média de contribuição dela, porque ia multiplicar por um valorzinho a mais aí, certo? Nas aposentadorias antes da reforma da Previdência, por tempo de contribuição, quando o segurado somasse em 2019, tá? 86 pontos como mulher e 96 como homem, ele ia se aposentar igual a aposentadoria especial. O salário de benefício dele vezes 100%, não ia ter desconto nenhum. Essa regrinha de pontuação é a soma da idade e do tempo de contribuição. Ela era 85, 95 e foi crescendo a pontuação ao longo do tempo, tá? Bom, já dei uma bela explicadinha para vocês de como eram os cálculos de renda mensal inicial, que agora vocês já sabem, é o valor inicial de uma aposentadoria antes da reforma da Previdência. Mas tem um detalhe muito importante que pouca gente sabe na hora de calcular o tal do salário de benefício. E esse detalhe é o calcanhar de Aquiles de muita aposentadoria. É o tal do divisor mínimo. O que é isso, divisor mínimo? O divisor mínimo está estipulado lá no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 9.876. Afinal de contas, por que nasceu o divisor mínimo? Porque antes dessa lei, as pessoas se aposentavam com uma média que levava em conta só os últimos salários de contribuição. E aí veio essa lei e disse, não, peraí, o cara está contribuindo a vida inteira sobre o salário mínimo. Nas vésperas de se aposentar, contribui sobre o teto e se aposenta no teto? Tem alguma coisa errada. Vamos reformular a lei aí do salário de benefício. E aí então que se introduziu, através da lei 9.876, a regra de cálculo do salário de benefício, que inclui todos os salários de contribuição de julho de 94 para frente. Então, na hora de eu calcular o salário de benefício, eu vou levar em conta todas as contribuições de julho de 94 para frente. E como diz o artigo 29 da Lei 8.213, eu vou calcular com base nas 80% maiores contribuições. Ou seja, eu ganho uma colher de chá e posso descartar 20% das menores contribuições. Júlia, o que isso tem a ver com tal divisor mínimo? Bom, pensem comigo. Se eu somo 10 salários, para mim chegar à média, eu divido por 10, certo? Se eu somo 200 salários, eu divido por 200. Para mim saber qual é a média. Se eu somo 300, eu divido por 300. Regra básica de qualquer cálculo de média. Acontece que essa lei está dizendo o seguinte: para quem já estava afiliado ao INSS antes da vigência da Lei 9.876, vai ter uma regrinha aí na hora de calcular essa média. Não pode dividir por menos de 60% do período transcorrido de julho de 94 até a data de início do benefício. Que é isso? Peraí, parece complicado, mas não é. Imaginem que essa pessoa, que esse segurado, vai se aposentar em 15 de abril de 2019, certo? Para eu saber qual é o divisor mínimo, a primeira coisa que eu preciso calcular é quantos meses transcorreram de julho de 94 até março de 2019. Por que março de 2019? Porque como a aposentadoria vai ser em 15 de abril, eu ainda não tenho contribuição em abril, certo? Então eu vou até março. Então, 297 meses, beleza? Primeiro cálculo. Agora eu preciso saber quanto é 60% disso. 60% de 297 é 178. Então, 178 vai ser o divisor mínimo aí na hora de calcular a média de contribuição. Então, vamos primeiro pelo mais fácil. Se o meu cliente tem mais de 200 contribuições depois de julho de 94, beleza, eu vou somar as 80% maiores e dividir pelo divisor mínimo. Agora, se a gente parar para pensar, 20% de 200 dá 40, então eu vou ficar com só 160 contribuições. E aí eu vou ter que dividir pelo divisor mínimo, que é 178, não vale a pena, né? Então eu posso ficar com 178 contribuições e dividir por 178. Eu preciso respeitar no mínimo 80% das maiores contribuições. Eu posso passar, eu posso pegar 85, 90, até 100% das contribuições pós-julho de 94 em diante. Agora imaginem o oposto. Imaginem que este segurado só tem 150 contribuições depois de julho de 94. Eu vou somar essas 150 contribuições, atualizadas, lógico, e dividir por 178.
olhem como eu vou lesar esse segurado, eu vou diminuir muito a média de contribuição dele, né? E assim tem vários outros exemplos. O que geralmente esse divisor mínimo impacta nas aposentadorias por idade? Porque é muito comum que as pessoas tenham contribuído, tinham carteira, né, eram empregados e contribuíram muito antes de 94. E aí chegou o momento da vida, de repente, que elas começaram a trabalhar de uma forma mais leve ou até não trabalharam mais e aí começaram a contribuir eventualmente para o INSS. Qual é o prognóstico dessa pessoa? Ela tem pouco tempo de contribuição de julho de 94 para frente. E necessariamente, na hora de calcular o salário de benefício dela, a média de contribuição, eu vou aplicar sim o divisor mínimo. Júlia, mas por quê? Porque a lei determinou, tá? A lei fez isso como uma regra de transição para quem já estava aí no mercado de trabalho, certo? Tem tese revisional disso daqui, mas aí é outro assunto para outra história. Tem muito a ver também com a revisão da vida toda, que é a inclusão dos salários antes de julho de 94 na conta aí do salário de benefício. Mas isso é outra história, tem a ver com o divisor mínimo também, mas é outra história para a gente conversar em outro momento, certo? Então vejam, primeiras ponderações aí dos salários de aposentadoria antes da reforma da Previdência. Primeiro, eu posso excluir 20% das menores contribuições, e aqui eu não digo nem excluir, eu digo esconder, porque essas contribuições que eu vou esconder por serem menores, né, por serem prejudiciais, elas vão continuar valendo para tudo antes da reforma da Previdência. Elas valem para carência, valem para tempo de contribuição. Eu só escondo elas na hora de apurar a média de contribuição aí do meu cliente, certo? E eu tenho também a incidência do tal do divisor mínimo, muitas vezes muito prejudicial para calcular aí o salário de benefício do meu cliente. Agora vamos avaliar como a reforma da Previdência pode ser vantajosa nessa história toda que a gente não conseguiu entender ainda. Primeiro, o salário de benefício agora, pós-reforma da Previdência, conforme está lá no artigo 26 da Emenda Constitucional número 103, e aqui um parênteses, que o artigo 26 é uma regra transitória, ou seja, lá a primeira frase que está escrito no artigo 26 é até que lei discipline, ou seja, esse artigo só está valendo por enquanto, daqui a um pouco vai vir uma lei complementar e vai regulamentar como é que é o cálculo do salário de benefício. Talvez mantenha a mesma lógica, talvez mude. Então, por enquanto, é o que está lá no artigo 26, tá? Por que a lei faz isso? Porque muitas outras leis já fizeram alterações dizendo o seguinte: uma lei complementar vai regulamentar. E aí nunca mais veio a lei complementar e aí ficou sem a legislação que deveria regulamentar. Então, a emenda constitucional, né, a nossa reforma da Previdência, disse o seguinte: tá, peraí, vai vir uma lei regulamentando, mas enquanto ela não vier, eu já vou dizer qual é a regra para não ficar aí sem nenhum fundamento, tá? Por este motivo, o artigo 26 diz o seguinte: até que lei complementar, então, venha regulamentar efetivamente como é o cálculo do salário de benefício, a partir do dia 13 de novembro de 2019, as aposentadorias concedidas, então, aí pelas regras novas, tanto as regras de transição quanto as regras permanentes, o cálculo do salário de benefício vai se dar com base em todo o histórico de contribuição de julho de 94 para frente. Então, primeiro impacto que eu sei, eu não tenho mais a possibilidade de esconder as 20% das menores contribuições. Eu incluo tudo para chegar na média. Então, aqui é uma desvantagem, certo? Agora, olhem que interessante. Eu não aplico mais o divisor mínimo nas aposentadorias pós-reforma da Previdência. E isso é para qualquer modalidade de aposentadoria. Logo que surgiu a lei, a gente ficou em dúvida se o INSS iria entender que foi suprimido mesmo essa questão do divisor mínimo. Mas, de fato, as concessões administrativas estão vindo as cartas belíssimas aí, sem a aplicação do divisor mínimo. Então, só aqui a gente já tem muitas aposentadorias que podem ser vantajosas se forem concedidas depois e não antes da reforma da Previdência. Só por causa da não aplicabilidade do divisor mínimo. Mesmo que eu tenha que calcular a média com base em todas as contribuições. O divisor mínimo, quando incide, é muito oneroso mesmo. Então, qual é a minha sugestão? Calcular. Calcula sempre se aplica divisor mínimo ou não nessa aposentadoria e se ele realmente vai lesar o cliente. Se vocês têm uma aposentadoria aguardando concessão, tanto na via administrativa quanto na via judicial, vocês podem pedir a reafirmação da DER. Olha, considerando que agora nasceu a possibilidade das reformas da Previdência, que não incidiria o divisor mínimo nessa aposentadoria, eu quero a reafirmação da DER para que seja considerada aí uma renda mensal inicial muito mais vantajosa para o meu cliente, certo?
Agora, se nós somarmos essa não aplicabilidade do divisor mínimo ao parágrafo 6º do artigo 26 da Emenda Constitucional número 103, nós vamos ter muitas outras possibilidades de vantagem de renda mensal inicial pós-reforma da Previdência. Por quê? Porque o parágrafo 6º permite o seguinte: eu posso excluir do meu cálculo qualquer salário de contribuição que resulte em algo prejudicial para o meu cliente. Então vocês lembrem, né? Antes da reforma da Previdência eu podia esconder 20% das menores contribuições. Acontece que agora, depois da reforma da Previdência, eu posso excluir meses que prejudiquem o cálculo do salário de benefício do meu cliente. Só que agora eu vou excluir para tudo. É como se aquele mês nunca tivesse existido no histórico de vida do cliente. Porque vai excluir para tempo de contribuição, vai excluir para carência. Então eu só posso usar desse artifício se realmente está sobrando tempo de contribuição. Dificilmente numa aposentadoria por tempo de contribuição está sobrando tempo, porque é muito difícil a pessoa chegar a 35 anos de contribuição se homem, ou 30 anos de contribuição se mulher, ainda pagar o pedágio ou chegar à idade mínima que a lei estipula. Então é bem raro, mas pode acontecer. Então geralmente vai ser um artifício usado nas aposentadorias por idade. Porque agora, quem já estava no mercado de trabalho, né, tem a regrinha de transição, só precisa ter 180 meses de contribuição, tá? E aqui eu deixo muito importante para vocês, para caracterizar a diferença de tempo de contribuição e de carência, tá? As aposentadorias para quem vai entrar no mercado de trabalho depois da reforma da Previdência, para quem vai entrar no mercado de trabalho depois do dia 13 de novembro de 2019, as aposentadorias por idade têm requisito carência e requisito tempo de contribuição. Antes da reforma da Previdência, a gente só tinha o requisito carência. E agora eu vou mostrar para vocês como isso é diferente. Não é 15 anos de contribuição antes da reforma, é 180 meses de carência. Porque antes da reforma da Previdência, o tempo de contribuição era calculado de dia a dia. E a carência é calculada por mês de contribuição, por recolhimento. Então vejamos, se a pessoa trabalhou o ano inteiro de 2018, ela tem 365 dias de contribuição, mas tem apenas 12 meses de carência, tá? Só para que vocês entendam essa diferença. Então, analisando ainda essa questão, agora na aposentadoria por idade, eu ainda, para quem já estava no mercado de trabalho, eu ainda só preciso ter os 180 meses de carência, certo? Então, isso me permite excluir muitos salários de contribuição. Digamos que essa pessoa tem 30 anos de contribuição aí, eu posso excluir um monte, eu só preciso ficar com 180 meses de carência, eu posso excluir muitos meses. Então, essa possibilidade de excluir muitos meses no cálculo do salário de benefício e de não aplicar divisor mínimo vai gerar uma incrível possibilidade de renda mensal inicial mais benéfica. Eu vou falar para vocês de um caso prático de uma carta de concessão que eu vi hoje, tá? Olha que interessante. O segurado contribuiu 133 meses antes de julho de 1994. Então ele tem 133 meses. Só que ele contribuiu bastante também depois de julho de 94. Se nós somássemos aí a média de contribuição dele de julho de 94 para frente, daria em torno de R$2.000, tá? Se ele se aposentasse antes da reforma da Previdência, como ele tem 30 anos de contribuição total, a reforma da Previdência antes na aposentadoria por idade, a cada grupo de 12 contribuições é 1%. Então 30 mais 70, que é o coeficiente inicial da aposentadoria por idade antes da reforma, ele se aposentaria com 100% de R$2.000, que é a média das 80% maiores contribuições dele, é o salário de benefício antes. Daria um pouquinho mais de R$2.000, tá? Porque R$2.000 eu já calculei o salário pós-reforma da Previdência sem o descarte. Então daria, digamos aí, R$2.300 a aposentadoria dele antes da reforma da Previdência. Agora vejam a mágica que a reforma da Previdência fez para ele com base nesse conjunto aqui. Bom, eu falei para vocês que ele tem 133 meses de contribuição antes de julho de 94, certo? Que é um período que não entra no cálculo de salário de benefício, mas ao mesmo tempo ele conta como carência e conta como tempo. Isso significa que depois de julho de 94 para frente, eu só precisaria pegar os 47 maiores salários de contribuição para que ele cumprisse o requisito carência. 133 mais 47, eu vou fechar 180 meses de carência, que é o que eu preciso aí para aposentar ele por idade pós-reforma da Previdência, certo?
Se eu pegar só 47 contribuições dele depois de julho de 94, a média dele pula para 5 mil. A média de contribuição dele, o salário de benefício dele pula para 5 mil. Porque eu excluí, eu usei o parágrafo 6º do artigo 26 para excluir tudo que não me interessa. E como eu não aplico o divisor mínimo, eu vou somar esses 46 salários super vantajosos, 47, né? E dividir por 47. Então, o meu salário de benefício vai aumentar muito. E olha que interessante, o coeficiente, nesse caso, pós-reforma da Previdência, do homem que tem aí até 20 anos de contribuição é de 60%. 60% de 5 mil vai dar 3 mil. Ainda assim, é muito mais vantajoso do que eu me aposentar com 100% do salário de benefício antes da reforma, que era aí 2.300. Então, a renda mensal inicial desse cliente aumentou em mais de R$700 só por causa dessa união do parágrafo 6º do artigo 26 com o artigo 3º, parágrafo 2º da lei 9876, que é o divisor mínimo e que ele não será mais aplicado, incluindo aqui a possibilidade de eu escolher quais os salários eu quero usar. Viram que coisa interessante? Agora eu quero saber de vocês nos comentários, se vocês gostaram. Sim, quero muito comentário. Quem ficou aqui até o final, dá um certinho para mim saber que vocês ficaram até o final. Um grande abraço. Lembrando, eu sou a advogada Júlia Batista, vai ter mais conteúdo para vocês. Eu quero saber se vocês querem mais conteúdo. Curte, comenta, eu preparei esse trabalho aqui com muito carinho para vocês e agradeço mais uma vez essa instituição linda que é o Legale pela oportunidade de estar trocando com vocês, compartilhando essa minha paixão por cálculos. Então dá um joinha para eu saber que vocês ficaram até agora, mais de 20 minutos de vídeo vocês ficaram comigo. Um beijão e até a próxima!